nós somos, às vezes, acordados, às vezes sobressaltados a cada dia com uma nova operação da Polícia Federal. Ora envolvendo agentes políticos, ora envolvendo o setor privado, ora envolvendo agentes públicos, porque um servidor público é um agente público. Um político é também um agente público, porque aqui nós temos que prestar satisfação a quem nos mandou para cá, que são os nossos eleitores e a sociedade. Então, depois da famosa lista do Dr. Rodrigo Janot, nós fomos surpreendidos, senador Paim, com a Operação Carne Fraca. E Vossa Excelência, como eu, do Rio Grande do Sul, conhecemos muito bem a realidade de um estado como o Rio Grande, como Santa Catarina, que inclusive Santa Catarina está hoje conceituada na Organização Mundial de Saúde Animal, zona livre de aftosa sem vacinação. E foi uma conquista de anos pelo esforço dos produtores e dos governos do estado de Santa Catarina para que aquela região fosse protegida de um dos piores males que é o rebanho bovino, que é a febre aftosa. E quando tem um problema de uma incidência de uma febre aftosa, fecham-se os mercados, não só para a carne bovina, fecham-se os mercados para todas as carnes, para frangos, para suínos, para todas. A Operação Carne Fraca, é preciso reconhecer o trabalho de uma Polícia Federal para assegurar e resguardar a sanidade, a qualidade e a segurança alimentar dos produtos que chegam à mesa dos brasileiros. Não há a menor dúvida sobre isso. Aliás, a prioridade tem que ser dada ao consumidor brasileiro, que representa, senador Paim, as pessoas, essa é uma produção só de exportação, só se prensa no exportador. Não. 80% ou 90%, 80% da produção de carne é consumida aqui no Rio Grande do Sul. Ou no Brasil, melhor dizendo, no Rio Grande, porque gostamos muito de churrasco. Mas toda a carne, qualquer uma delas, frango, suíno e carne bovina, o maior mercado é o mercado brasileiro, o mercado doméstico. E, aliás, por isso, o responsável pela denúncia que levou a Polícia Federal a fazer a investigação, o inspetor federal, o fiscal federal agropecuário, Daniel Gouveia Teixeira, ele ontem, ao falar ao Fantástico, disse exatamente isso, que é um número pequeno de empresas que fraudaram a qualidade do produto. Para isso é preciso também uma rigorosa investigação sobre os sistemas, porque o Brasil está nesse mercado de carnes há 10 anos ou mais, fazendo um esforço permanente para melhorar a qualidade e mostrar que os serviços de defesa sanitária são bons. Eu lembro, eu era jornalista, senador Thieres, quando houve uma suspeita levantada pelo Canadá de que havia no Brasil a vaca louca. A doença da vaca louca foi uma terrível doença que abateu sobre rebanhos em vários países do mundo, menos no Brasil, que tem a chamada carne verde, carne de animais alimentados a pasto. Então, naquele momento, foi importante que, pela primeira vez, o cidadão da grande cidade, da média cidade no Brasil, ficou sabendo como é que era abatido, como é que era criado o boi ou a vaca que era levado para o açougue ou para o supermercado. Ele não sabia antes. E aí os noticiários foram muito grandemente tratados aquilo. Lembro que até o Luiz Fernando Veríssimo, um grande dos melhores cronistas que nós temos, colocou meu nome numa coluna que ele fez porque eu simplesmente tinha levantado uma questão crucial. E o recurso orçamentário para a defesa sanitária? Esse recurso devia ser intocável, exatamente pela relevância que esse serviço tem em relação à fiscalização da qualidade sanitária. E, naquele momento, então, aquela má notícia da vaca louca, à época, serviu para você, aproveitando de um problema, mostrar e dar transparência à produção da carne brasileira e mostrar aos brasileiros que, naquele momento,
representavam mais de 90% do consumo da carne bovina e das outras carnes. Agora, com a operação carne fraca, da mesma forma. Nós precisamos tirar as lições e, de novo, assim como na política nós pedimos, vamos separar o joio do trigo. Quem está envolvido precisa ser julgado, punido exemplarmente, para evitar que se repitam estas fraudes eleitorais, corrupção. No caso da fraude da alimentação, é tão grave quanto a fraude política, porque ela diz respeito à saúde dos consumidores que pagam e têm que receber o preço daquilo que pagaram, produtos de qualidade. Mas é bom também perceber a extensão do que este desastre representou, não para as grandes empresas. Vi uma declaração de uma consumidora, o lucro. Eu fico pensando, senador Paim, naquele pequeno criador de frango ou de suínos lá do interior de Santa Rosa, o senhor esteve lá há pouco tempo, de Juí, o pequeno produtor de muitas cidades, de Lajeado, Estrela. Como é que ele vai ficar? Não só do nosso estado, mas também de Santa Catarina, do Paraná, de Goiás. Como é que vai ficar este pequeno agricultor? Ele vai pagar quanto? Vai pagar porque ele não vai vender, vai paralisar o sistema. Hoje, a União Europeia já cancelou as compras da carne. Veja as consequências. Então, mesmo que nós tenhamos que fazer todo esse serviço, é preciso que, como acontece nos países desenvolvidos, quando o problema ia aparecer, o governo correr para explicar para o comprador lá fora e para o comprador aqui dentro o que está acontecendo e dar transparência aos fatos de verdade. E a Polícia Federal, nesse processo, tem uma responsabilidade dupla, que é a agilidade na revelação das fraudes apuradas, do ponto de vista técnico e do ponto de vista da questão sanitária. Ela não pode fugir a esta responsabilidade. Então, nós esperamos que a Polícia Federal e os fiscais federais agropecuários, que é uma corporação muito forte, muito importante, tem trabalhado muito, e eu espero, inclusive, que o Sindicato dos Fiscais Federais Agropecuários seja a primeira organização pública a vir manifestar-se pelo rigor na investigação, mas também pela rapidez para evitar que todos os fiscais não sejam jogados na vala comum. Por isso, de novo, temos que, assim como na política, também separar o joio do trigo. Os números em relação ao mercado de carnes são extraordinários. São 392 frigoríficos credenciados. São 7 milhões de empregos. 7 milhões de empregos, senador. Não é pouca coisa. Nenhum setor na economia brasileira talvez tenha uma dinâmica tão extraordinária quanto essa. São 176,6 bilhões de reais de movimentações do setor. E hoje, aqui, exatamente por isso, pela relevância desse tema, e para não contaminar o esforço que foi feito pelo Brasil, porque os nossos concorrentes estão correndo aí para jogar mais lama no setor de carnes do nosso país. Claro, a Irlanda é o primeiro deles, sempre fez isso. E agora, mais uma razão, a Irlanda já pediu à União Europeia, foi mais provocado pela Irlanda, que suspende as compras de carne até que o governo brasileiro preste as informações. Isso está sendo feito, o ministro, nosso colega, Blairo Maggi, está procurando administrar com transparência essa situação, mas não podemos tergiversar em relação a responsabilizar os culpados por isso, e a investigação precisa ser rápida e rigorosa. Não há o que se tratar de passar a mão na cabeça de ninguém, para evitar que a extensão da tragédia se amplie para aquele pequeno produtor de frangos, pequeno criador de suínos ou um pequeno pecuarista que fornece
para os abatedouros, para os frigoríficos, o seu produto. E isso também se reflete sobre a economia de todas as regiões. Então, feito esta observação, eu queria manifestar aí, de novo, à Polícia Federal e ao Ministério da Agricultura um empenho redobrado no sentido de que o Brasil não perca aquilo que conquistou a duras penas, que foi um espaço no mercado internacional. Recebi agora há pouco a visita do embaixador da Argentina no Brasil, tratando desse tema. E ele me apresentou como um fato relevante, e penso que nós temos que estar juntos nesse processo, porque as empresas brasileiras que operam aqui operam também na Argentina. Então, um problema não é só brasileiro, é um problema dos países do Mercosul, em particular da Argentina, que é um grande produtor e exportador de carnes. É ativar um protocolo que foi assinado entre os presidentes do Brasil e do Uruguai na criação de um acordo binacional na área da defesa fitossanitária. A defesa sanitária animal, claro, será de grande relevância. Então, eu me comprometi com o embaixador da Argentina, o embaixador Magarinhos, de ativo protagonismo na diplomacia do seu país, aqui em Brasília, de negociarmos, senadora Anastasia. Eu penso que seja a oportunidade ideal tratar disso, porque uma crise e um problema surge para nos oferecer a oportunidade de uma solução para esses aspectos. O embaixador Carlos Magarinhos, ele também mencionou outras demandas que são de interesse bilateral, mas hoje, pela urgência, nessa questão específica da defesa sanitária, que interessa aos dois países, porque nós somos muito próximos. O mesmo caso, quando há aftosa no Brasil, a Argentina pode sofrer as consequências e vice-versa. E, nesse caso da carne fraca, da operação da Polícia Federal, não há como não descuidar desse tema com a igual gravidade. Falo também, caro presidente, já que estamos tratando e tem a ver com agronegócio, que é a questão da logística. Hoje estarão reunidos uma grande movimentação lá no meu estado do Rio Grande do Sul, um movimento liderado pelo presidente do Centro das Indústrias de Pelotas, Amadeu Fernandes, para tratar com as lideranças de todo o estado pela continuidade das obras de duplicação da BR-116. É uma questão crucial para aquela região. Para se ter uma ideia, do lado de Pelotas está o Porto de Rio Grande. E ali passa todo o escoamento da produção, da exportação, da importação, passa por ali. Ora, se a obra da duplicação ficou interrompida, nós estamos vivendo agora problemas graves da ocorrência, com frequência, de acidentes com vítimas fatais. E esse é o perigo e o prejuízo maior que nós temos da paralisação, da suspensão ou da falta de continuidade das obras de duplicação. A BR-116 é o corredor de exportação. De tudo que o Rio Grande do Sul exporta, 71% passa por essa rodovia. As mortes em acidentes, como eu disse, cresceram mais de 300% desde o início dessas obras de duplicação. A 116 é considerada também fundamental para o escoamento da safra até o Porto de Rio Grande. Demandas de quase 2 décadas, a duplicação da 116 entre Guaíba e Pelotas, iniciada em 2012 e prevista para estar pronta em 2015, corre o risco de se prolongar sem perspectiva de conclusão da obra de 234,9 quilômetros. Dos 11 trechos que integram a rodovia e o contorno da cidade de Pelotas, somente um está em pleno andamento e outros 2 seguem em marcha lenta. O restante paralisou. Até hoje, em valores atualizados, foram aplicados 1,3 bilhão de reais na obra, resultando na execução de pouco mais de 62% do projeto. Outros 634 milhões de reais são necessários para a conclusão, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT. Menos de 11 quilômetros duplicados estão liberados para o trânsito. Cada dia cresce o risco de deterioração do trabalho já realizado. Obra parada é obra muito mais cara do que uma obra concluída e bem planejada e dada a prioridade a ela. Também eu queria dizer que isso vai aumentar o preço da obra e certamente permitir outras irregularidades, como nós temos vindo com muita frequência. E temos também um outro dilema, que o DENIT está agora encaminhando para uma solução, que é uma outra rodovia no coração do nosso estado, chamada, por incrível, a rodovia da produção, a 386,
que também precisa da duplicação, senador. E, nesse caso, o edital que o governo está fazendo, ele está colocando a questão relacionada ao cronograma apresentado, prevendo o leilão para esta rodovia no mês de novembro, com concessionárias assumindo no primeiro trimestre de 2018. Estão sendo realizadas audiências públicas junto às comunidades regionais para debater questões como as obras da duplicação e a localização das praças de pedágio. O receio muito apropriado e legítimo é de que haja um excesso de praças de pedágio em menos de 100 quilômetros de distância, praça de pedágio. Isso vai tornar inviável do ponto de vista financeiro dos usuários dessa 386 da rodovia. A principal reclamação do governo do Rio Grande do Sul, dos prefeitos, dos empresários de toda essa região cortada pela 386, foi parcialmente sanado. A preocupação, aliás, o edital em fase de elaboração deverá prever a antecipação das obras de duplicação da estrada da produção. Prevista inicialmente para o 12º ano do início da cobrança dos pedágios, então a duplicação do trecho Lajeado-Carazinho deve começar no 2º ou no 3º ano do início das obras. Então, veja que não teríamos muito, seria realmente inaceitável. Além de agilizar o início das obras de duplicação, o secretário de Transportes do Rio Grande do Sul, deputado Pedro Westphalen, espera que a concessão possa ser estendida no trecho da 386 até o município de Iraí. As comunidades regionais ainda discutem a localização das praças de pedágio para que nenhuma localidade seja prejudicada com cobranças em excesso. E a denúncia da discrepância do valor cobrado pelos pedágios no Rio Grande do Sul mais alto do que em outros estados. Isso é inaceitável e inexplicável em relação, por exemplo, ao leilão das rodovias 386, que é Canoas-Carazinho, a BR-101 São João do Sul-Osório, a BR-290 Freeway e a BR-448 da BR-386 até a capital. Então, são preços completamente diferentes. No primeiro ano de concessão, a praça de Gravataí terá o preço de pedágio reduzido de R$ 6,90 para R$ 5,30, R$ 5,30, com a cobrança nos dois sentidos. Entretanto, no segundo ano, o valor subirá para R$ 7,80. Na praça de Santo Antônio da Patrulha, o custo do primeiro ano diminuirá de R$ 13,80 para R$ 10,80, cobrado em um sentido apenas. No segundo ano, cairá para R$ 8,40, mas será nos dois sentidos. A Praça de Eldorado do Sul será extinta no primeiro ano, porém haverá a criação no segundo ano de 4 novas praças. BR-386, em Montenegro, R$ 7,00, Fazenda Vila Nova, R$ 11,00, Soledade, R$ 9,50 e Tiúgo, R$ 8,60. Então, essas ponderações foram feitas pelo movimento Ponte do Guaíba, liderado por Luiz Domingues, que alertou ao gabinete sobre essas demandas. Mas hoje nós queremos que este movimento lá em Pelotas, liderado pelo Centro das Indústrias de Pelotas, o CIPEL, e o seu presidente Amadeu Fernandes, tenha o apoio de todas as lideranças, porque essa obra realmente ela é fundamental, porque todo o escoamento sai por aquela região. Então, quero agradecer ao presidente dessa sessão pela cedência e pela permuta feita e desejar renovar o desejo de que, presidente, a Polícia Federal tenha muita celeridade nessa questão para evitar um prejuízo a milhares e milhares, não só de trabalhadores, mas também de pequenos criadores que vendem os seus animais para os frigoríficos. Muito obrigada.